segunda-feira, 9 de junho. No programa de hoje, uma entrevista com os cearenses que apostam no brega para fazer sucesso. Nossa equipe revela segredos e receitas de uma iguaria nordestina irresistível. Donizete Arruda comenta o cenário e as articulações políticas no estado. O quadro Fala Doutor esclarece dúvidas sobre apneia. E tem as dicas para você que procura emprego. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. O que mais atrai no estilo brega? É o visual espalhafatoso, o sentimento exagerado das canções ou o talento imenso para tirar onda? Não importa. O fato é que o estilo faz sucesso sempre, do eterno rei Reginaldo Rossi à nova geração de artistas. O repórter Alberto Gorgel foi conhecer uma banda que já mostra a personalidade pelo nome: Leite de Rosas e Alfazemas. Amante de música popular brasileira, bossa nova e rock, Marcelo Almeida teve seu primeiro contato com o universo das notas musicais na escola. Tinha um professor que levava os violões para a escola, o professor Ariosto, professor de biologia, e a gente começou a estudar uns com os outros, quem sabia mais, ensinava quem sabia menos, não tinha nenhum professor de música. Eu comecei a me interessar mais em aprender mais, comprei um teclado, me juntei, fui conhecendo outros músicos, e daí a gente formou a primeira banda. E com o tempo eu comecei a estudar mais, né? Fui para o Instituto Federal, depois tentei o vestibular para música, né? Conheci mais músicos, experimentando outros estilos, até chegar aqui na banda, nos Alfazemas. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. O amor pela música se tornou sua renda. Há poucos meses da conclusão do curso de música na UES, o músico já repassa seus ensinamentos. Ensinei em 2 escolas de música, né? E a gente vê ele errando, cometendo até alguns erros que a gente cometeu no começo, quando não sabia. A gente vê no olhar aquela curiosidade de querer aprender, de querer tocar. Você fica imaginando onde é que ele vai chegar, que tipo de banda, o que ele vai fazer da vida. E no começo eu nem imaginava, né? Que um dia eu tô tocando brega e tal. Mas é muito legal ver, porque o interesse é muito grande. Muita gente procura aprender música. Você de uns dias pra cá vem mudando demais seu modo de ser. Há pouco mais de um ano, recebeu um convite do seu amigo de faculdade, Victor Ribeiro, para integrar a banda Leite de Rosas e Alfazemas. Eu já havia tocado com o Marcelo em algumas outras bandas, né? Então eu já conhecia o trabalho dele como músico. E por fato de ser colega dele, de classe, né, na UES, eu já sabia que ele era um cara divertido, né? Porque para tocar nessa banda precisava, né, ter todo esse desenrolado e tal, precisava se vestir de brega, precisava ter um fundo de brega no coração, né? E eu percebi isso no Marcelo, sabe? E aí eu sabia que ele tocava, ele se encaixava no perfil, né, de ser muito eclético, gostar de muito tipo de música e de conhecer o brega. Então, eu não tive dúvida. Quando sobrou essa vaga como tecladista, eu chamei ele na hora. Sara, onde é que você se esconde? Sara, Quando pergunto sobre como é realizar o sonho de viver de arte no Brasil e qual é sua emoção, todo tímido ele confessa as dificuldades e alegrias. Acho que ano passado foi um dos anos que a banda fez mais shows. E é uma correria às vezes, sabe? E o pessoal, aquela energia do show, aquela coisa de chegar na casa de show e sair de madrugada, ver a animação do povo. Isso é muito legal. Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber que você... A título de informação, a banda Leite de Rosas e Alfazemas vai participar da FanFest,
e foi convidada para fazer parte do repertório da continuação do filme Cine Hollywood. Então vamos ficar atentos a essa banda e também no caucaense Marcelo Almeida. Me perdoa, segue esse amor, olhe pra mim e me diz enfim que me quer. Segue esse amor, pegue minha mão. Bastidores da política. Segunda-feira é dia de política aqui no Notícias da Gente. Donizete Arruda, ainda resta uma esperança para o distrito de Jurema vir a ser município? A esperança é a última que morre, mas está difícil. Jurema dificilmente, é remota a possibilidade de Jurema virar cidade. Em política sempre há o jeitinho, e é esse jeitinho que os políticos de Caucaia vão ter que encontrar. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a lei que define os critérios para a criação de novos municípios. Esses critérios não permitem que Jurema vire município. Então, ou a Câmara de Vereadores de Caucaia tira esse impedimento, que é o tamanho, a lei exige 100 km², Jurema tem 17. Se não der um jeito nessa questão, Jurema vai continuar sendo área e município de Caucaia. Não é fácil, porque mesmo que os vereadores consigam isso, o Ministério Público pode contestar. Foi uma norma posterior à lei, porque o tamanho de Jurema era 17, passou para 100 por quê? Então, no Ceará, dificilmente nós teremos, estou fazendo um levantamento, mas a possibilidade do Ceará ter algum município novo com essa nova lei é próxima de zero. Você sabe, Donizete Arruda, que um dos vereadores de oposição ao projeto da criação do município da Jurema bate justamente em cima dessa questão. Acha 17 quilômetros muito pouco para um novo município, não teria como crescer. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar essa questão. Agora vamos falar, deixa eu perguntar uma coisa, Donizete Arruda, já comprou seu ingresso para a Copa? Eu não tenho ingresso, não tem mais como comprar ingresso. Esgotaram-se os ingressos. E os políticos brasileiros estão no chororô. A história é curiosa só para você compreender como o Brasil muda. Mudou e muda mais e a gente tem que continuar aprofundando essa mudança. No ano passado, após as manifestações, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional para mudar, para mostrar que o povo estava sendo ouvido. Rigor na questão do dinheiro público. A lei do colarinho branco mais dura. Por essa nova lei, nenhum servidor público, seja o ministro, seja chefe de gabinete, secretário executivo, assessor, secretário-geral, qualquer pode receber brinde acima de R$100. Para que a FIFA mandasse os ingressos para o governo brasileiro e os governos estaduais, pelo governo federal distribuir, o que é que tinha que acontecer? O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, teria que mandar um documento pedindo os ingressos. Ele disse, nessa cumbuca eu não meto a mão. Consequência, muitos ministros ligaram para Aldo Rebelo. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, com toda a sua pompa, ministro, eu quero um ingresso. Aliás, um não, ministro, eu quero 2. Na sua simplicidade nordestina, o ministro Aldo Rebelo respondeu pelo telefone. Não há problema, ministro, compre. Ah, Marta não entendeu nada. Não tem ingresso para o governo. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, passou a maior saia justa. Ele ganhou o ingresso para ele poder ir para a abertura do jogo lá do Brasil. Aí eles, e a primeira dama? Aí a FIFA respondeu, compre. Não é que a FIFA seja dura, ela que está lucrando 15 bilhões nessa Copa e não paga nem R$1 de imposto. É porque a legislação brasileira proíbe e a FIFA não quer se queimar dizendo que está cometendo uma irregularidade, uma fraude, uma ilicitude. Então, na semana passada, os últimos ingressos, era senador, deputado, tudo atrás de ingresso, de comprar ingresso. Porque só quem tem ingresso para políticos são os patrocinadores oficiais. E na cota dos patrocinadores oficiais, que já haviam distribuído os ingressos, não entraram os políticos. Os políticos choram. Eu vou para a Copa, não posso ir para a Copa, a Dilma fez isso. A Dilma não. A legislação draconiana para impedir coisas erradas. Então, se hoje camarote não existe para aquele político dar o jeitinho dele e ir lá para virar assistir. Estou na Copa. Está na Copa em casa.
de graça, só pagando o ingresso. Perfeito. Falamos um pouco sobre os bastidores da Copa, que começa essa semana. Vamos falar sobre os bastidores da sucessão, que vai ser o principal assunto assim quando o campeonato acabar. Como é que estamos atualmente, o bastidor da sucessão dentro do estado, Donizete A Arruda? Copa começa essa semana, dia 12, nós já estamos em ritmo de Copa, mas amanhã já é a convenção nacional do PMDB. Muita expectativa como o PMDB cearense vai votar. O senador Eunício Oliveira aguarda para hoje um posicionamento oficial do ex-presidente Lula anunciando apoio à sua candidatura. Se esse posicionamento não vier, dependendo dos entendimentos, o PMDB do Ceará pode não apoiar a reeleição de Dilma e defender que o PMDB fique independente no palanque presidencial. Isso seria péssimo para a presidente Dilma. Todo mundo quer o PMDB independente, é uma convenção dura e dividida, mas tudo vai ser definido minutos antes, porque os caciques ainda estão a negociar. No Ceará, o clima não está nada animado. São 20 dias, de hoje até o dia 30 para as convenções. O PROS já marcou sua convenção para o dia 29, o PMDB é dia 30. E havia uma expectativa, e há, né, tem que dizer, que amanhã o governador Cid Gomes anuncie seu candidato. Hoje os dois nomes mais cotados são Zezinho Albuquerque e Domingos Filho. Zezinho bem mais cotado. Mas o próprio Zezinho me disse que o governador não vai mais divulgar o candidato dele amanhã. Vai ganhar mais uma semana para negociar a tempo, é porque os partidos estão saindo da base, num vale tudo eleitoral muito animado e agitado. O clima está tenso, os PMDB e Ciro e o PMDB estão brigando direto toda semana, troca de insultos, e a Copa do Mundo vai amaciar um pouco. Depois da Copa, a briga volta em ritmo acelerado. Agora é Copa, a política perde espaço. Os políticos querem ficar longe, porque se o Brasil perder, ninguém quer ser culpado. Dilma não vai para o estádio, só vai na abertura, mas depois não vai mais. Aécio Neves não vai, também Eduardo Campos. Eu não sei se os candidatos daqui ainda não divulgaram. Se Roberto Pessoa vai para a Copa, assistir o jogo do Brasil contra o México, se Eunício vai assistir o jogo do México, se o Zezinho ou o Domingos Filho vão. Pode até ir, mas sem barulho, porque se forem e o Brasil perder, pecha neles de pé frio, e nenhum político quer essa pecha. Então, vai assistir o jogo sem ruído. Vamos acabar em ritmo de futebol, em ritmo de Copa? Donizete Arruda, eu gostaria de um palpite para quem vai levar o campeonato e para quem vai levar a sucessão estadual. Palpite para sucessão você não vai ter, eu vou pro muro. Para campeonato, para a Copa do Mundo, vou torcer pelo Brasil. Mesmo com todos os protestos, pedir que haja bom senso. O brasileiro tem direito a protestar, tem direito a exigir melhores condições de vida, seja na mobilidade urbana, no transporte, mas temos que ter bom senso. E vou torcer pelo Brasil, não vou ficar na turma do contra não, torcer pelo Brasil, para que o Brasil ganhe mais um título, seja hexa. Copa do Mundo, a gente se depois das urnas abertas, aí a gente sabe quem é o novo governador do Ceará. Perfeito. Até lá. Então, Donizete Arruda, obrigado pela sua presença. Próxima segunda-feira, com Copa ou sem Copa, nós estaremos aqui comentando os bastidores da política no estado. Até lá. Fina ou tradicional, doce ou salgada, recheada ou só com manteiga? Quem resiste a uma tapioca bem quentinha com café? Não tem coisa melhor. A receita original vem dos índios e, com o tempo, incorporou novos ingredientes. E a gente começa o programa hoje revelando os segredos de como fazer a tapioca ainda mais deliciosa. A receita básica é simples: farinha de mandioca, sal, água e uma frigideira bem quente. Mas a iguaria que nasceu com os índios se modernizou ao longo do tempo. Lucas trabalha preparando tapioca há 10 anos. O cardápio que disponibiliza não fica apenas nas receitas tradicionais. No caso são as tapiocas recheadas, né? Chamada enroladinha. Enroladinha de carne do sol é top. Aqui eu vou começar aqui preparando logo a massa, certo? Aqui no caso aqui é água e sal e a farinha. O segredo para quem vai preparar em casa, a pessoa pega o bolinho de massa, aperta e fez isso daqui, ela tá boa. Se ela tiver seca demais, ela não vai virar uma bolinha. E se ela tiver molhada demais, ela não quebra com facilidade, certo?
Essa daqui é de carne de sol desfiada. Me fala em tapioca, lembra logo Ceará. Eu não sou daqui, mas eu sou de São Paulo. Fui criado com cearense, minha mãe casou com cearense. E antes de eu aprender a fazer trabalhando, eu comia bastante em casa, feito por ele, né? Que depois que a pessoa estende a massa na chapa, quando ela começar a subir as bordas, ela já está quase no ponto. Aí ela já está no ponto de enrolar. Pois tá aí, é fácil, é rápido, tá pronta. As receitas de Lucas, por serem mais elaboradas, chegam a custar até R$4, R$5, mas a tapioca é democrática, tem para todos os gostos e principalmente para todos os bolsos, não é isso, seu Assis? Com certeza. Seu Assis, há quanto tempo que o senhor tem essa banca aqui de tapioca? Aqui há menos de um ano, mas trabalho com tapioca há 12 anos. Como foi que começou? Comecei por não ter emprego, então estava desempregado e comecei a fazer tapioca para viver, né? E tá dando certo, graças a Deus. Seja a receita tradicional ou as mais criativas, a tapioca está no gosto popular. Michele é outra fã da iguaria, que gosta de consumir sempre aos finais de tarde. Todo dia a gente está à procura dessa tapioca aqui. Sempre eu venho pegar ela no colégio, aí a volta já é garantida a parar aqui na volta. Sempre peço ou a de frango ou então carne moída, são as minhas preferidas. Bom apetite para vocês. Fala, doutor. O assunto de hoje do quadro Fala Doutor é a apneia do sono. O principal fator de risco é a obesidade, mas cada vez é mais comum encontrar o problema em quem tem peso normal. Entre os sintomas estão cansaço, sonolência durante o dia e até falta de concentração e memória. Olá, Juliana. Hoje o quadro Fala Doutor vai tratar sobre o tema apneia do sono. Para nos orientar, nós vamos tratar hoje com o Dr. Manuel Sobreira. Dr. Manuel, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, já para adiantar para o nosso telespectador, o que vem a ser a apneia do sono. Bom dia aos telespectadores aí da TV Metrópole. A apneia do sono é uma doença extremamente prevalente que acontece em torno de 15% da população e que ocorre devido a episódios repetidos de parada na respiração durante o sono. O indivíduo que tem apneia do sono, ele, durante o período do sono, ele repetidas vezes para de respirar dormindo. E por parar de respirar, ele tem que despertar várias vezes, são pequenos despertares, que a gente chama de microdespertares, e isso acaba levando a uma fragmentação do sono. Isso leva, entre outras consequências, ao indivíduo ter uma queixa de sono não reparador, aquele indivíduo que acorda cansado, fadigado, indisposto, porque não dormiu com a qualidade que necessitava. Então, doutor, eu peço que a gente vamos acompanhar a nossa primeira pergunta. Doutor, o que provoca a apneia do sono? Bem, João Chaves, o que provoca a apneia do sono é uma combinação de fatores. Um dos fatores que está implicado nisso é a hereditariedade, né? O indivíduo que tem apneia, ele comumente tem pessoas que já tiveram apneia. Um outro fator é a obesidade, né? A deposição de gordura, ela não acontece exclusivamente na região abdominal, ela acontece em vários órgãos do organismo, inclusive na região da laringe e região da faringe, fazendo com que exista um estreitamento nessa região e facilitando os episódios de apneia durante o sono. E um terceiro fator é o envelhecimento, né? Algo natural que vai levando a uma flacidez de estruturas do organismo como um todo, incluindo também a região da laringe, da faringe, e vai facilitando o colapamento dessas estruturas. Doutor, então vamos conferir a nossa próxima pergunta agora. Quem faz é o Rafael Assis, do Novo Pabo Sul. Rafael, qual é a sua pergunta? Qual é a consequência da apneia do sono? Bem, Rafael, a apneia do sono ela traz muitas consequências. No dia a dia, o indivíduo sente uma queixa excessiva de sonolência, indisposição, dificuldade de concentração, dificuldade de realizar algumas tarefas diárias, a sensação de fadiga, de cansaço, né? Ao longo da vida, existem alguns estudos mostrando que a apneia do sono, de maneira independente,
ela vai levando a uma maior chance do indivíduo ter problemas cardiovasculares, né? Aumenta a chance de acidente vascular cerebral, aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio. É lógico que isso não acontece em uma semana nem duas. Isso acontece por episódios de apneia do sono repetida durante muitos anos, né? Isso vai levando a um aumento desses fatores. Do mesmo modo que hipertensão, do mesmo modo que diabetes, do mesmo modo que o colesterol aumentado, que a dislipidemia, a apneia do sono ela deve ser tratada adequadamente para evitar o acontecimento dessas doenças mais graves. Doutor Manuel, aqui no seu consultório, o senhor costuma receber quais os perfis mais comuns de pessoas? Existem alguns grupos que têm um pouco mais de risco de ter apneia do sono, né? Os indivíduos do sexo masculino têm um pouco mais de chance de ter do que do sexo feminino, embora que é perfeitamente compatível também existir a apneia do sono nas mulheres, né? Os indivíduos obesos, por conta daquele fator que a gente já citou anteriormente, ele tem uma maior chance de ter, e as pessoas mais idosas também elas têm uma maior prevalência de apneia do sono. Lógico que isso não é obrigatório, a gente pode ter apneia do sono em criança, pode ter apneia do sono em mulheres, né? E assim como pode ter também apneia do sono em pessoas magras, cuja a constituição do crânio e da face favoreça. Doutor, agora nós vamos conferir a nossa última pergunta, que vem lá da Gerlane Maciel. Vamos conferir. Doutor, qual é o tratamento da apneia do sono? Bem, Gerlane, o tratamento da apneia do sono, existem algumas formas de tratamento que dependem da gravidade, dependem do perfil e das características individuais de cada pessoa. Existe a cirurgia, que pode ser proposta para alguns casos, é uma minoria dos casos que se beneficia com o procedimento cirúrgico, né? Existe um dispositivo que é colocado na boca antes, que a pessoa coloca ao dormir, que chama dispositivo intraoral também, que em um grupo de pacientes ele se torna benéfico. E o tratamento, que é o mais conhecido, que é o mais consagrado no mundo todo, que é o uso de aparelho de pressão positiva, aqueles equipamentos que a gente chama de CPAP, que a pessoa utiliza quando vai dormir e que resolvem os episódios de apneia. É claro que cada caso ele deve ser avaliado individualmente para que seja escolhido o tratamento mais adequado. Então, vale ressaltar, né, doutor Manuel, que é uma questão de comparecer ao médico e poder ter uma avaliação personalizada, né? Isso, na verdade a apneia do sono é uma doença que é subdiagnosticada. Muitas pessoas têm apneia e não têm conhecimento que têm apneia, que roncam, que têm interrupção da respiração durante o período noturno. São aquelas pessoas que ficam se afogando à noite, às vezes, acorda um pouco sufocado, e não tem um diagnóstico adequado, né? Não tem um diagnóstico e, consequentemente, não tratam e acabam, ao longo do tempo, sofrendo as consequências desse problema. E você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. A semana começa com muita oportunidade de emprego em Fortaleza e região metropolitana. São 10 vagas só para selecionador de castanha de caju no CineDT de Caucaia. Oportunidade também para vendedor e copeiro. Para saber mais sobre essas e também outras vagas, é só ligar para 3101-3378. Fique por dentro. Todo dia a gente traz dicas de utilidade pública para você. Para denunciar crimes ambientais, como venda de animais silvestres, é só ligar para o IBAMA, 3272-1600. Anote também os telefones do Departamento de Estradas e Rodovias, 0800-856768 ou 3101-5704. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do
de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.